Espírito Santo de Deus, para Deus trazer a palavra para os nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que nós precisamos. Por isso, Deus, lança por terra, meu Pai, todo impedimento, Senhor, tudo aquilo que porventura for impedimento, Senhor, da Tua palavra ser entendida, compreendida. Entregamos ao Senhor, a Deus, e assim damos graças em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. A paz de Jesus é mais. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia. Carta aos Hebreus. Capítulo de número 10. Louvado seja Deus. Carta aos Hebreus. Como que o Senhor já tem falado em nosso meio essa noite. Sua misericórdia dura para todos sempre. Ai de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor. Há muito já teríamos sido engolidos pela maldade do mundo, pelo mal deste mundo. Mas o Senhor, Ele tem tido misericórdia de nós. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Vou ler a partir do versículo 19. Essa mensagem que tem como título Cheguemos a Deus. Amém? Posso ler? Amém? Diz assim as Escrituras: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Podeis nos assentar com a sua Bíblia aberta. Eu vou te fazer um convite, mais uma vez. Permaneça com a sua Bíblia aberta, mas eu te convido a fechar os teus olhos e inclinar a tua fronte, não diante do homem, mas diante das Escrituras. A palavra do Senhor. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá. E diante, Senhor, das Escrituras, diante da tua palavra, nós nos encurvamos, reverenciamos a Ti. Somos os Teus servos. Tu és o nosso Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha ter a total liberdade no meio da Tua igreja hoje, para que o Senhor possa fazer não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer. Pois o Senhor é aquele que zela da igreja. Ó doce Espírito, é o Senhor que está preparando a noiva para encontrar com o noivo. E o Senhor é aquele que tira toda a sujeira. O Senhor é aquele que nos dá vestes limpas.
O Senhor é aquele que nos convence do nosso pecado. E é o Senhor que nos apresenta a pessoa de Cristo. Fica à vontade em nosso meio. Que o Senhor possa, Senhor, agir essa noite quebrando, Senhor, as cadeias, muralhas, correntes. Senhor, tudo aquilo que tem nos impedido de ouvir e obedecer. Senhor, em nome de Jesus, porque aquele que ouve e não obedece, Pai, ele é visto como tolo diante do Senhor. Nos ensina a obedecer, Pai. Toma total direção dessa mensagem. E que o Senhor possa falar, Pai, cada coração de maneira profunda, de maneira extraordinária. Porque a voz pode ser, ó Pai, humana, mas a palavra é divina. Fique à vontade, Espírito Santo. Assopra sobre este lugar. Assopra em cada coração, Senhor. Ah, Senhor, coloque tudo no lugar. Oh, Espírito Santo, venha colocando no lugar a bagunça do nosso coração. As incertezas, Pai. A falta de perdão. Ah, Espírito Santo, venha colocando tudo no lugar. Em nome de Jesus, ó Deus. Vai arrancando toda surdez espiritual. Tudo aquilo que tem nos impedido de ouvir e de entender. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, meus amados. Quando nós vamos estudar a carta aos Hebreus, nós vamos entender que neste tempo era um tempo de grande perseguição contra o povo de Deus. E por causa da perseguição, muitos estavam querendo desistir da fé. Muitos estavam querendo dar as costas e ir embora, porque a perseguição estava muito grande, estava ferrenha. E então foi escrita essa carta de ânimo para que aquele povo permanecesse fiel, para que aquele povo não olhasse para as perseguições, mas que olhasse para Cristo. E em meio a tantas preciosidades que tem essa carta, nós achamos aqui hoje o Espírito Santo nos conduz a esses versículos que nos traz um grande ensinamento, como nós devemos permanecer firme, como nós devemos permanecer fiel ao Senhor, mesmo em meio às lutas que vêm, às batalhas, porque assim como o sol nasce para todos, todos nós somos sujeitos a passar por lutas. Não é porque hoje nós servimos ao Senhor, que nós estamos com Cristo, é que nós estamos imunes à batalha. É pelo contrário, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, é que a batalha se intensifica. Pois quando nós estávamos lá fora, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do mundo, o inimigo não se importava muito conosco, porque nós estávamos no campo dele. Mas quando nós aceitamos a Cristo, quando nós decidimos por Jesus, as batalhas se intensificam. Mas Jesus disse: eu venci o mundo, e vós também vencereis. O Senhor Jesus, ele já venceu todas as nossas batalhas na cruz. E então, como nós lemos aqui no versículo de número 19, que diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aqui está sendo explicado naquele tempo e hoje para nós, que há um convite para nós entrarmos no santuário.
Aquele povo sabia que até então somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, que poderia entrar no santuário. Mas agora está sendo ensinado para aquele povo. Está dizendo, vou dizer aqui com as minhas palavras: ei, agora você pode entrar também. Mas você precisa de ter ousadia para entrar. A porta do santuário já está aberta. Mas como assim está aberta? Foi aberta pelo sangue do Filho de Deus. Jesus, quando ele expirou na cruz, e quando ele diz está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se abriu e ele rasgou de alto a baixo, abrindo assim e dando livre acesso para todo aquele que quer entrar. E então há um convite: entre com ousadia, entre com fé, porque o Senhor te chama. O Senhor nos chama. Ele não chama um e o outro não. Este convite se estende a toda a humanidade, a todo aquele que crer, e todo aquele que entra lá nunca mais é o mesmo, porque lá ele é transformado pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Aqui o Escritor está dizendo: o caminho é novo, acabou de ser aberto, mas ele também é vivo, que ele nos consagrou. Quem? O Senhor Jesus. Ele nos consagrou pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E quando nós chegamos no versículo 22, que eu gostaria que você, com a sua Bíblia aberta, você acompanhasse comigo. Essa mensagem o Senhor falou comigo umas semanas atrás. Mas hoje, pregando ela aqui, o Senhor me fala de uma forma muito linda e diferente. Porque a Bíblia, ela é viva. Ela é viva. Se você ler hoje um versículo, o Senhor fala com você de uma forma, amanhã Ele fala de outra, mas Ele está sempre falando. E quando é no versículo 22, então a palavra do Senhor diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Amados, isso aqui é muito profundo. Por quê? Porque a palavra do Senhor está nos ensinando. Primeiro está falando, a porta já está aberta. Entre. Tenha ousadia para entrar. E depois ele começa a nos instruir que apesar da porta estar aberta, não é de qualquer maneira que a gente consegue entrar. Então a Bíblia explica: cheguemos-nos com verdadeiro coração. E se a Bíblia está dizendo que nós devemos ter um coração verdadeiro para entrar, nós vamos entender que existem corações que não são verdadeiros e que tentam entrar no santuário, mas não conseguem. Porque o seu coração não está verdadeiro diante do Senhor. E quando a Bíblia diz, cheguemos com verdadeiro coração, a Bíblia está dizendo, seja verdadeiro com Deus. Abra o seu coração para o Senhor. E diante disso, o Senhor me fez entender muitas coisas. Como pastora, como líder de um rebanho. Porque muitas vezes a gente questiona Deus, a palavra tem sido pregada. Todos têm ouvido a tua palavra. O porquê que uns são curados, eu estou falando espiritualmente. E o porquê que muitos continuam ainda doentes, raquíticos,
Isso não é aqui. Isso eu estou dizendo em toda a terra, em toda a igreja. E o Senhor falou muito no meu coração sobre isso. É porque muitos escondem as suas feridas do Senhor. E por isso não são curados. Se nós vamos no hospital quando estamos doentes, e chegando lá o médico vai detectar a enfermidade, e ele vai nos receitar aquilo que nós necessitamos para ser curados. E ali vai depender de nós. Se nós vamos tomar aquele remédio, se nós vamos seguir à risca aquilo que aquele profissional falou para sermos curados ou não. Tem muitas coisas que dependem de nós. Deus é soberano. Ele pode todas as coisas. Ele não precisa de nós para nada, irmãos. Para nada. Mas Ele respeita a sua palavra. Ele respeita o nosso livre arbítrio, o nosso livre direito de escolha. E então, o Senhor falou comigo que muitos não crescem, continuam feridos, estão dentro da casa do Senhor, mas não conseguem sentir a alegria do Espírito Santo. É porque até hoje não chegou o Senhor com verdadeiro coração. Chega para Deus e diz que está tudo bem, quando não está nada bem. Quando dentro do coração está sangrando. E o Senhor falou algo muito profundo comigo, que quantas pessoas estão dentro da igreja tantos anos e ainda carregam feridas de sua infância. Coisas que te machucou na sua infância, que te feriu, que nos feriu. Palavras que nos machucou e que nós nunca falamos isso para Deus. Nós nunca abrimos o nosso coração verdadeiramente para Deus. Queremos chegar lá, queremos entrar no Santo dos Santos, mas nós não queremos tirar a casca da pereba, porque nós sabemos que vai sangrar. Coisas ocultas da nossa alma, que nós queremos ocultar a cada dia. Atos que nós fizemos. Eu não estou aqui acusando ninguém, irmãos, estou aqui na direção do Espírito Santo. Coisas que nós fizemos e que muitas vezes nós envergonhamos tanto, que nós queremos esquecer e não comentamos nem com o Senhor, e queremos entrar lá. Mas essa noite o Senhor nos trouxe aqui para dizer: eu quero te curar. Mas para entrar no santuário, é preciso entrar com verdade. É preciso entrar com um coração verdadeiro. Quantas coisas nós temos ocultado do Senhor? Quantas coisas nós nunca falamos para Ele? E Ele continua dizendo: dá-me, filho meu, o teu coração. Quando o Senhor diz: dá-me, filho meu, o teu coração, Ele está dizendo: dá-me, filho meu, os teus sentimentos. Amados, quem já entrou no santo lugar não retrocede nunca mais. Lembra-se de Pedro? Pedro, que batia no peito e dizia que nunca ia abandonar o Senhor. Mas dentro de Pedro ainda estava um pescador.
porque ele esqueceu da promessa. A partir de hoje, Pedro, eu irei te fazer um pescador de homens. Eu estou mudando o seu ministério. Mas ele não tomou posse daquilo, porque o seu coração ainda não era verdadeiro. Mas quando Jesus falou: Pedro, quando você se converter, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Prega o evangelho. Mas aí Pedro entrou lá no Santo dos Santos. Depois disso, Pedro, ele foi preso. Ele dormia na prisão, porque ele descansava no Senhor. Quando ele disse: Senhor, quando Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E ele dizia: eu te amo. Novamente: Pedro, tu me amas? Eu te amo. A terceira vez o Pedro disse: tu sabes de todas as coisas. Ali estava um coração verdadeiro. Um coração que estava admitido diante do Senhor. Aquele Pedro que batia no peito e dizia: eu nunca vou desviar, morreu ali. E ali nasceu uma pessoa que nunca mais desviou. Sabe por que muitos desviam? Que muitos esfriam espiritualmente? Porque quer curar a si mesmo. Aquela mulher que, quando seu filho estava morto, e que ela deixou o seu filho em casa morto e foi em direção ao homem de Deus. A Bíblia diz que Geazi chega e pergunta: vai tudo bem? Ela diz: vai tudo bem. O seu esposo pergunta: mulher, para que você vai procurar o homem de Deus? Vai tudo bem? Vai tudo bem. Mas quando ela chega diante do homem de Deus, que era canal de Deus para o homem, a Bíblia diz que ela cai aos pés daquele homem e diz: acaso pedi eu a Deus um filho? Ali ela estava rasgando o seu coração. Estava contando a Deus a sua dor. Às vezes, irmãos, nós queremos contar as nossas dores para todo mundo. Queremos contar para todo mundo o que nós estamos passando. As nossas dificuldades, os nossos problemas, queremos desabafar, ainda falamos ainda: eu preciso desabafar, senão eu vou morrer. Quando nós temos um Deus que está nos esperando, porque a porta do santuário está aberta para você. Quando nós temos um Deus que quer nos transformar, e Ele sim quer curar as nossas feridas, porque muitas vezes nós desabafamos com alguém que só quer ouvir aquela história e passar para frente, e até mesmo muitas vezes com crítica. Mas o Senhor continua dizendo: seja sincero comigo. Tenha um coração verdadeiro que você vai conseguir entrar na minha presença. Nós vamos ver um homem nas Escrituras chamado Davi, um homem que errou tanto, mas tanto. Se nós formos olhar, Davi errou muito mais do que Saul. Muito mais. Muito mais. E nós vamos ver Deus rejeitando a Saul e amando a Davi. Mas como assim, pastora? Porque Davi tinha um coração verdadeiro. Ele errou muito. Mas todas as vezes que ele errava, ele chegava diante de Deus e orava. E dizia: eu pequei, Senhor. Eu pequei diante de ti. Eu pequei contra o céu. Mas não afaste de mim teu Espírito Santo. Nós vamos ver uma pessoa que não queria jogar por debaixo do tapete os seus erros, mas que tinha um coração verdadeiro diante do Senhor. Irmãos, nós podemos usar máscaras diante do homem. Nós podemos mostrar para o homem aquilo que nós não somos.
Podemos pregar e não viver o que pregamos. Mas diante de Deus. Aí você pode dizer, pastora, mas Deus sabe, Ele conhece. Mas Ele continua dizendo, o que tu queres que eu te faça? Nós vamos ver o Senhor Jesus diante de um cego, que tinha a capa que o identificava como cego. E o Senhor sabia que ele era cego. Mas o Senhor perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? E aquele cego olha para Jesus e diz, eu quero ver. Eu quero voltar a enxergar. O que você quer? O que a Igreja Batista Verbo da Vida quer? Essa noite o Senhor quer nos tirar da zona de conforto e quer nos sacudir e dizer, ei, tira a casca da pereba. Tem coisas dentro de nós, irmãos, que nem nós nos perdoamos. Eu estou dizendo isso porque nós somos humanos. Tem muitas coisas que nós não perdoamos, não nos perdoamos, e queremos entrar no Santo dos Santos. Houve um tempo em que o povo de Deus estava passando por grandes tribulações, e eles começaram a orar. Eles começaram a colocar cinzas sobre a cabeça e começaram a rasgar as suas vestes. O Senhor olha dos altos céus, e aquele que sonda os corações, Ele levanta o seu profeta. Ele levanta Joel, fala com ele assim, vai lá e fala com aquele povo que está rasgando as suas vestes. Fala com aquele povo que está colocando cinza nas suas cabeças. Fala, eu estou falando com as minhas palavras. Eu estou cansado disso. Eu estou cansado de vê-los rasgando as suas vestes, para que todos possam ver que eles estão orando, mas o coração deles está tão distante de mim. O coração está endurecido. Mas fala com eles para começar a rasgar os corações. Fala com eles para começar a rasgar os corações diante de mim. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, nós estamos com o nosso coração fechado, escondendo as nossas dores do Senhor, escondendo as nossas feridas do Senhor, escondendo os nossos pecados, as nossas fraquezas. Mas essa noite o Senhor nos trouxe aqui para dizer, se você quer entrar no santuário, se nós queremos entrar no santuário do Senhor, se nós queremos verdadeiramente ser transformados por Ele, nós precisamos de chegar para Ele com o nosso coração verdadeiro, com o nosso coração sincero, e dizer, Senhor, aqui está este vaso quebrado, cheio de defeitos, Senhor, cheio de pecados, fraco, mas é o que eu tenho para te oferecer, é o que eu tenho para te dar. E então o Espírito Santo fala hoje para nós, acaso não poderei eu, ó casa de Israel, fazer de ti um vaso novo? Aleluia, Jesus. Não poderei eu, ó casa de Israel, te quebrar e te fazer de novo para a minha glória? Mas o que está faltando, Senhor? Sinceridade
para com o Senhor. Sinceridade nas nossas palavras, na nossa oração, sinceridade na nossa entrega. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós precisamos de querer mais do Senhor. Nós precisamos de almejar entrar no santuário e sermos transformados pelo Senhor. Ele abriu o novo caminho pelo teu sangue. Todos nós somos convidados a entrar. Não tenha vergonha. Não devemos ter vergonha dessa velha natureza que muitas vezes tenta de todas as formas ressuscitar dentro de nós. Leve essa velha natureza para o Santo dos Santos e entregue ela ao Senhor. Essa velha natureza que muitas vezes é atraída pelas coisas deste mundo. Essa velha natureza que muitas vezes é cheia de vaidades deste mundo. Essa velha natureza que muitas vezes pende para o pecado. Essa velha natureza que quer ressuscitar dentro do nosso coração. Mostre para Jesus. Entregue para Jesus as suas dificuldades. Ei! Você não é super-homem. Você não é super-mulher. Nós não somos, não existe super-homens. Nós somos pessoas fracas. Mas nós temos um Deus que é forte. Nós temos um Deus que é todo-poderoso. Nós temos um Deus que quer nos curar. Nós temos um Deus que quer nos purificar. Se nós não temos mais sentido a presença do Senhor, se nós não estamos mais crendo nas Escrituras, porque muitas vezes, irmãos, o coração fica tão duro que parece que nós não estamos crendo em mais nada. Temos vivido um tempo de tantos falsos profetas se levantando. Temos vivido um tempo de tantas lideranças trazendo o mundo para dentro da igreja, tentando imitar o mundo, para tentar atrair multidões, coisas tenebrosas, líderes que muitas vezes nós confiamos e de repente surge ali um pecado tenebroso, terrível. Você pensa, meu Deus, eu nunca esperava isso desse líder, desse pastor, dessa pastora, eu não esperava isso, e parece que o coração da gente começa a endurecer. Mas essa noite o Senhor está dizendo: traz essa incredulidade para Ele. Diga para Ele: Senhor, eu estou vendo tantas coisas acontecendo que a minha fé parece que acabou. Fala para Ele. Explica para Ele. Conte para Ele. Mas em nome de Jesus, entre com o coração verdadeiro. Quando a Bíblia diz: cheguemos com verdadeiro coração, eu entendo que muitos até tentam se achegar, mas não conseguem. Aí não há transformação. Louvado seja Deus. Nós vamos ver Nicodemos quando foi procurar Jesus de noite, que Jesus falou a Nicodemos. Ele era um príncipe, ele era uma grande liderança. Mas Jesus olha para ele e fala: você precisa de nascer de novo. O que o Senhor estava dizendo para ele? Você precisa de ter um verdadeiro coração. Todo o seu conhecimento não vai te levar a lugar nenhum se você não chegar a Deus com um verdadeiro coração. Nicodemos então olha como um menino, como um bebê. Ele olha para Jesus e diz:
diz: como eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Estava ali uma grande liderança se curvando diante do Senhor, dizendo: eu não entendo nada, mas eu estou aqui para aprender. Eu estou aqui, Senhor. Eu quero apresentar a Ti essa dor que me fizeram na minha infância. Eu estou aqui, Senhor, para apresentar a Ti esta palavra que o meu esposo falou comigo e que eu não consigo liberar o perdão. Machucou a minha alma. Eu estou aqui, Senhor, com essa ferida que me fizeram e que eu guardei dentro de mim todos esses anos, pensando, Senhor, que estava tudo bem, mas hoje eu estou descobrindo que há uma barreira para mim entrar aí, porque o meu coração ainda não foi sincero. O meu coração ainda não entrou na Tua presença com verdade. E então a Bíblia ainda continua: cheguemos com verdadeiro coração e em inteira certeza de fé. Saiba que você estará entrando no lugar santo. Saiba que há um Deus te esperando. Eu te convido a fechar os olhos por um instante, porque o Espírito Santo está me impulsionando a falar aqui esta noite. Com cada um de nós, o Senhor está dizendo: eu não mudei, eu continuo mesmo. Ele é Deus que restaura, e o Senhor ainda continua dizendo: continuo te esperando neste lugar, lugar de restauração, lugar de cura, lugar de novo nascimento, aleluia, lugar onde o vaso é feito novamente. Louvado seja Deus. Por isso que o Senhor disse: quando você tiver que orar, quando você tiver que entrar no lugar santo, fecha a porta do seu quarto. Ele está dizendo ali: é eu e você, é onde você rasga o seu coração, é onde você conta tudo para Ele, aleluia, é onde Ele te cura, é onde Ele te faz novamente. Mas nós precisamos de entrar na inteira certeza de fé, crendo que é o Deus que está nos esperando lá, no lugar santo. É o Deus que irá trazer um novo nascimento, porque essa velha natureza que está adormecida dentro de nós, ela precisa de morrer. Ela precisa de morrer. Aleluia. Essa velha natureza que muitas vezes nós estamos aqui dentro da igreja e ela está adormecida. Mas quando nós saímos da porta para fora, ela acorda. Ela desperta. Meu Deus, meu Deus. E aí nós continuamos vivendo com as nossas feridas, com a nossa falta de perdão, com as mesmas palavras do mundo em nossos lábios. Porque se alguém pisar em nosso pé, em nosso calo, ela vem com tudo. Porque nós ainda não entramos no santo lugar. Mas há um convite aqui essa noite. Com os teus olhos fechados, eu te convido esta noite a começar a rasgar o seu coração, a contar para Jesus, a contar para Jesus
aquilo que você disse, eu prefiro esquecer. Eu prefiro nem lembrar disso mais. E o diabo está usando isso para te prender, para não te deixar crescer, para não te deixar conhecer a Jesus. Você não tem que esquecer. Você tem que entregar para Jesus. Jesus está neste lugar. Essa noite é noite de cura espiritual. Aleluia. Deixe o Espírito Santo tocar o seu coração. Deixa ele fazer o que ele quer fazer. Não tenha certeza de fé. Você tem um Pai que cuida de ti. Nós temos alguém que cuida das nossas feridas. Nós não precisamos de sofrer sozinhos. Essa noite é noite de liberar o perdão. Meu Deus. Jesus está voltando, igreja. Aquele que não nascer de novo não herdarão o reino dos céus. Entregue ao Senhor essa velha natureza. O Senhor quer te levar a voos mais altos. O Espírito Santo quer te levar a voos mais altos. O Espírito Santo quer que mergulhe mais fundo. Aleluia, Jesus. Essa noite é noite de sair desse leito de dor. Te machucaram, né? Te feriram. Jesus está aqui para te curar. Deixa o Espírito Santo arrancar esta pereba. Vai sangrar um pouco, vai doer um pouco, mas o Senhor vai curar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Fale com o Senhor essa noite. Estou aqui, Jesus. Seja sincero com o Senhor, seja verdadeiro com o Senhor, seja verdadeiro com Ele, em nome de Jesus. Você não precisa de lidar com isso sozinho. Tenha fé que há um Deus neste lugar. E Ele quer te colocar de pé. Ele quer nos salvar, Ele quer nos restaurar. Aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Rasgue o teu coração essa noite. Oh, aleluia. Chega de rasgar as suas vestes. Então a palavra do Senhor diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel aquele que prometeu, aquele que nos fez a promessa é fiel para cumprir. Confia no Senhor.
Converse com Ele. Tenha uma conversa séria com Ele. Aleluia. Seja sincero com o Senhor. Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero voltar a ouvir. Senhor, eu quero voltar a te louvar. Senhor, eu quero voltar a orar. Ah, Jesus, 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 tenha de misericórdia de mim, Senhor. Porque deixei o mundo me engolir com as suas atrações. Deixei as distrações deste mundo me arrancar dos teus braços. Mas eu quero entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo canal. Louve comigo ao Senhor. Abre o teu coração. Abre os teus lábios. E adora o Senhor com aquele louvor assim, olha. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente louva, igreja, louva com o coração, se entregue a Ele como criança recém-nascida. Estende as tuas mãos, é a hora de vencer. Então ouve, simplesmente ouve, tá chorando, ouve, precisando, ouve, não importa, ouve, não importa, ouve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para que ele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Que o Senhor possa passar curando aqui essa noite. Com muito louvor. Espírito de vida. Com muito louvor. Espírito Santo. Com muito louvor. Espírito Santo, Espírito Santo. Se coloque sobre os seus pés. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja. Eu gostaria que você tiver liberdade de continuar com os teus olhos fechados. Essa palavra falou com você que essa noite você quer ser curado pelo Espírito Santo. Tu és santo, tu és grande, tu és poderoso. Se você quer essa noite, aleluia, aleluia, Senhor da glória, chegar ao Senhor com um verdadeiro coração, sem reservas, aleluia, Deus. sem medo, mas deixar que o Espírito Santo de Deus te cure. Não tenha vergonha não, mas Nicodemos, ele foi curado, Aleluia, Jesus. ele foi transformado, porque ele não teve vergonha. Glória, Jesus. Ele não teve vergonha de dizer: Senhor, eu não tenho entendido nada que o Senhor está falando. Conta para Jesus onde dói.
Fala para Jesus. Conta para Ele o que fizeram com você. Jesus, quero declarar teu nome. Fala com Ele. Onde está a sua ferida? Conta para Jesus. Seja sincero com o Senhor, seja verdadeiro. Aleluia, Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus te curar. Saia daqui curada essa noite. Chega, chega, chega. Chega, Senhor, chega. Diga, Senhor, eu quero mais de Ti, Pai. Eu quero viver o Evangelho pleno. Eu quero ser despertado pela madrugada, com a Tua voz chamando o meu nome. Senhor, eu quero ouvir. Eu quero ouvir a Tua voz, Pai, me dando a direção, Senhor, neste mundo, onde eu devo pisar, onde eu não devo pisar. Senhor, eu quero Te conhecer. Senhor, eu quero Te conhecer. Eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Eu quero viver o Evangelho em toda a sua plenitude. Diga para o Senhor: Senhor, eu não aceito mais não entrar no Santo dos Santos, que está tão perto do Senhor e ao mesmo tempo tão distante. Diga para o Senhor: eu quero mudança de vida. Eu quero que dos meus lábios só saia a palavra para abençoar o meu próximo. Eu quero que dos meus lábios só saia, Senhor, meu Deus e meu Pai, palavras, ó Deus, que alegra o Teu Espírito Santo. Diga para o Espírito Santo: me perdoa, Espírito Santo, por todas as vezes que eu te entristeci. Me perdoa, Espírito Santo, por todas as vezes, aleluia, que eu te entristeci. Por todas as vezes que eu não te glorifiquei. Por todas as vezes que eu glorifiquei mais a minha carne, que eu fiz mais a minha vontade do que a vontade do Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, quantas vezes, Espírito Santo, eu deixei de Te adorar? Quantas vezes, Espírito Santo, eu deixei de proclamar o Teu nome para fazer a vontade da minha carne? Espírito Santo, eu não quero mais assim. Eu não quero mais assim. Eu quero viver o Evangelho. Eu quero proclamar as boas novas do reino. Eu quero viver em novidade de vida. Eu quero viver o Evangelho do Senhor. Eu quero marchar como trabalha, cura, Senhor, as minhas chegue com um verdadeiro coração, mesmo que esse coração esteja sujo, mesmo que esse coração esteja sangrando. Mostre para Jesus. Seja sincero com Ele. Ele é fiel e justo para te curar essa noite. Neste lugar, Espírito Santo de Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda
venha trabalhar em nosso meio. Mostramos ao Senhor todo o orgulho do nosso coração, toda soberba, Jesus. Que o Senhor venha nos curar, que o Senhor venha nos transformar, que essa igreja venha crescer, Senhor. Que o Senhor possa levantar aqui dentro, Pai, pastores, lideranças fortes. Deus, em nome de Jesus, porque muitas vezes não estavam crescendo, Senhor, porque não conseguiam entrar no Santo dos Santos. Mas eu creio que através da Tua palavra, que é soberana, o Senhor começa a mudar a história dessa igreja. Em nome de Jesus.